Continuando aqui a nossa pesquisa de Newton sobre luz e cor e outros autores relacionados. Nós estamos na página 18, nós estamos lendo um estudo de pesquisa científica de Roberto de Andrade Martins e Cibele Celestino Silva, intitulado As Pesquisas de Newton sobre a Luz, uma visão histórica, Newton's Research on Light, a Historical Overview, da Revista Brasileira de Ensino da Física, volume 37, número 4. Foi publicado no ano de 2015. Essa página foi liberada pela Cibele Celestino em janeiro de 2016 e agora está sendo compartilhada aqui em audiolivro do ano de 2022 em diante. Audioleitura, né? Estamos no tópico 10, os trabalhos de Isaac Barrow sobre óptica. O único professor de Cambridge que teve forte influência sobre Newton e que o apoiou fortemente em sua carreira foi o teólogo e matemático Isaac Barrow, 1630 a 1677. Um dos primeiros trabalhos desse professor foi uma tradução completa dos elementos, entre aspas, de Euclides, para o latim em 1655 e para o inglês em 1660. Além de matemática e religião, Barrow tinha outros interesses, tendo sido professor de grego em Cambridge, 125, e Isaac Barrow foi o primeiro professor que assumiu a cátedra lucasiana de matemática, fundada em 1663 através de uma doação de Henry Lucas. As conferências lucasianas de Barrow se iniciaram em março de 1664 e provavelmente Newton as assistiu. A cátedra lucasiana exigia que o professor apresentasse uma conferência semanal sobre alguma parte da geometria astronômica, geográfica, óptica, estática ou alguma outra disciplina matemática. Nos primeiros anos, de 1664 a 1666, Barrow lecionou sobre os fundamentos da matemática, depois, 1667 a 1669, sobre óptica e, em seguida, sobre geometria. No final de 1669, publicou um livro com suas conferências sobre óptica. A partir de uma data desconhecida, Barrow começou a se interessar pelo jovem estudante e lhe permitiu utilizar sua ampla biblioteca pessoal. Barrow o estimulou a desenvolver vários de seus trabalhos, como os sobre séries infinitas. Foi Barrow quem conseguiu para Newton uma posição remunerada de membro, Fellow, do Trinity College em 1667 e 2 anos depois ele lhe transferiu a cátedra lucasiana. Em 1667, Barrow iniciou suas conferências sobre óptica que foram assistidas por Newton. Nesse momento, como já vimos, Newton já tinha realizado muitas leituras sobre o assunto, além de já haver desenvolvido seu próprio trabalho sobre o assunto. A principal contribuição de Barrow à óptica foi no campo que denominamos óptica geométrica, estudando matematicamente a localização de imagens produzidas por reflexão e refração em superfícies de vários tipos. Barrow nunca realizou estudos experimentais sobre óptica. A ideia de imagens reais e virtuais, produzidas por lentes e espelhos, já havia sido criada e utilizada no início do século por Kepler, para o estudo de telescópios e outros instrumentos. Mas como naquela época não era conhecida a lei da refração, Kepler não sabia como calcular a posição das imagens a partir do conhecimento das características das lentes. Faço um adendo que é bem interessante com relação a isso, estudar também lá os registros, né, de Leonardo da Vinci e os seus interesses científicos, né, que muito disso que nesses períodos vai se descobrindo póstumamente, né, do período de Leonardo da Vinci, foi quando descobriram todos aquelas criações, aquelas invenções que incluía alguns elementos muito similares com o que depois ia ser o telescópio, quando criado mais adiante aqui.
Para que isso importa também, não só no estudo de física e física, mas no estudo de arte, na questão de luz, de cor, né, essa coisa mais teórica, para outras coisas aí também, que não só no uso de tinta, né, mas aqueles trabalhos, por exemplo, de quem faz um trabalho de arte, usando elementos do designer ou até de referências de criação industrial, que vai trabalhar, por exemplo, com luminárias, criando poliedros, né, com vários elementos ali espelhados, ou translúcidos ou espelhados, côncavos ou convexos e com incidência de luz, trabalhando ali a projeção da luz, mudando a cor da luz. Esse tipo de estudo, se aprofundar nesse tipo de estudo nós estamos compartilhando aqui, é bastante interessante. Vai abrir bastante a mente para esse tipo de trabalho, para esse tipo de criação. Descartes deu uma grande contribuição para isso. Que era ali na criação do telescópio, que ele falou que Kepler não sabia como calcular a posição das imagens a partir do conhecimento das características das lentes. Então, Descartes deu uma grande contribuição para isso e Barrow completou esse ramo da óptica, estudando também o que ocorre com feixes luminosos oblíquos, que atingem uma lente ou espelho curvo. Estudou também problemas matemáticos bastante complexos sobre as cáusticas relativos aos casos em que uma fonte luminosa pontual não produz uma imagem pontual, e sim uma faixa na qual a luz se concentra. Por exemplo, no caso de um ponto luminoso dentro de um meio refrigerante. Nota 132. Vou ver se tem mais algum adicional de livros aqui nesse trecho. E aqui ele tem nas notas aqui indicações de livros novos da referência das citações, que é em 128, A.E. Shapiro in Before Newton, The Life and Times of Isaac Barrow, editado por M. Feingold, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, na página 111. A outra nota, na nota 131, A.E. Shapiro in The Optical Papers of Isaac Newton, volume 1, The Optical Lectures, 1670-1672, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, página 14. E na nota 133 ele indica 1. Barrow, 1 em números romanos, Lectiones Opticae e Geometricae, William Godbede, de Londres, 1674. A página 6, que ali está escrito em números romanos. Fim das notas. Só lembrando que eu estou passando só as notas que estão falando o título inteiro, porque esse conteúdo ele vai pondo notinha assim, indicando a paginação do livro que ele já citou. Newton não foi um simples aluno de Barrow. Em 1669, quando este preparava a edição de suas conferências sobre óptica, pediu a Newton que fizesse a revisão de seu texto. Quando o livro foi publicado na Carta ao Leitor, entre aspas, Epístola ad Lectorem, Barrow indicou que nosso colega, ele põe entre aspas, o Sr. Isaac Newton, abre aspas, que é considerado um homem de caráter notável e de grande perícia, fecha aspas, revisou o texto original, fazendo algumas correções e diversas sugestões que o autor inseriu com alegria e louvor em vários pontos de sua obra. As contribuições de Newton ao livro de Barrow foram essencialmente de natureza geométrica e matemática. O livro não contém qualquer menção às ideias de Newton sobre as cores e não sabe se Barrow estava ciente das mesmas nesse momento. Percebe-se pelo conteúdo da obra que esse autor não tinha grande interesse sobre as questões relativas à natureza da luz ou das cores. Na época em que seu livro estava sendo preparado, Barrow resolveu renunciar à cátedra lucasiana. Há lendas de que ele o teria feito porque reconheceu que Newton era superior a ele, mas não há qualquer evidência documental que fundamente tal interpretação. Possivelmente renunciou a essa posição para se dedicar à religião, como ele próprio afirmou posteriormente. Pouco depois, Barrow foi nomeado capelão do rei. Agora, tópico 11, as Lectiones Opticae de Newton.
Em outubro de 1669, Newton assumiu a cátedra lucasiana graças à indicação de Isaac Barrow, ministrando sua primeira aula em janeiro de 1670 e prosseguindo até 1687. O jovem professor escolheu a óptica como assunto para suas conferências, dando assim continuidade ao trabalho de Barrow e aproveitando a oportunidade para falar sobre um assunto que estava pesquisando na época. Grande parte do tratamento matemático da refração das lições de óptica do próprio Newton foi baseada no livro de Barrow, cujas contribuições ele citou várias vezes. Antes de ser nomeado professor lucasiano, Newton havia retomado seus estudos sobre óptica. Alguns de seus experimentos dessa época são bastante complicados e exigiam a ajuda de uma outra pessoa. Um dos poucos amigos que Newton teve no Trinity College foi John Wilkins, com quem partilhou um quarto até 1683. Wilkins provavelmente ajudou Newton durante seus experimentos de óptica, em torno de 1668 a 1670. Foi durante esse período que ele desenvolveu mais cuidadosamente os seus experimentos com prismas e desenvolveu a teoria de que a luz branca é composta por uma mistura de todas as cores prismáticas, aperfeiçoando também os resultados já indicados de que as cores prismáticas são imutáveis. O professor lucasiano devia ministrar uma aula de cerca de 1 hora por semana e depositar anualmente o texto de pelo menos 10 dessas aulas na biblioteca da universidade para uso público. Sabe-se que as aulas de Newton duravam apenas cerca de meia hora e eram ministradas semanalmente em apenas um quadrimestre do ano. Não há registros precisos dos nomes de seus alunos, mas sabe-se que, em geral, poucos alunos em Cambridge as assistiam e menos ainda as compreendiam. Com relação à entrega de suas notas de aula, ele cumpriu suas obrigações com um atraso de cerca de 4 anos. Apenas em 1674, entregou à biblioteca um conjunto de 31 aulas com o título Óptica. Manteve em seu poder uma versão menor intitulada Lectiones Opticae. Nota 12 aqui. Ambas foram publicadas e traduzidas em 1984 por Alan E. Shapiro. Fim da nota 12. Aparentemente, Newton dividiu aleatoriamente o texto do Óptica em aulas, atribuindo a elas datas fictícias de modo a cumprir a exigência de ter 10 aulas depositadas por ano. Em suas aulas, Newton discutiu com grande aprofundamento geométrico questões como a reflexão e refração da luz por placas paralelas, lentes esféricas e não esféricas, a cor dos objetos, a refrangibilidade dos raios coloridos, a composição da luz branca, a divisão musical do espectro, entre outras. No final de 1671, a primeira versão, a Lectiones Opticae, estava completa. Newton a mostrou apenas a Barrow e este aprovou e elogiou as ideias de Newton sobre cores. Depois de redigir essa versão curta, Newton começou a elaborar a versão a ser depositada na biblioteca, a óptica, bem mais extensa, seguindo o costume que ele tinha de aumentar seus textos. Em fevereiro de 1672, essa obra estava essencialmente pronta. Foi quando Newton enviou seu artigo sobre luz e cores para a Royal Society, ver mais adiante. Embora inicialmente Newton tivesse planejado publicar suas aulas na forma de livro, as críticas que sua primeira publicação recebeu em 1672 o fizeram mudar de ideia. Elas só foram publicadas póstumamente, em 1729. Tópico 12. O telescópio refletor de Newton. Um ponto muito importante da carreira de Newton foi o desenvolvimento de seu telescópio refletor. Sob o ponto de vista da óptica, parece uma contribuição pouco importante. No entanto, sob o ponto de vista histórico, foi um divisor de águas na carreira do jovem cientista. No final de 1665 ou início de 1666, já tendo estudado a dióptrica de Descartes, que analisava a refração em superfícies curvas com diferentes formas geométricas,
Newton começou a se dedicar a tentativas de polimento de lentes com formas não esféricas, conforme registrado num caderno de anotações MS ADD 4000, Cambridge University Library. Nota 13. Uma versão completa em PDF deste caderno de anotações, conservado na biblioteca da Universidade de Cambridge. Está disponível e ele dá aqui um endereço de acesso, bastante comprido. É só procurar a biblioteca de Cambridge. Fim da nota 13. Ou baixar, né, que está disponível esse texto. Todas as lentes efetivamente utilizadas para óculos, telescópios e microscópios tinham superfícies esféricas, pois essas são as mais fáceis de produzir. No entanto, elas não produzem imagens pontuais de uma fonte luminosa pontual, uma imperfeição que costuma ser chamada de aberração esférica, entre aspas. Utilizando lentes com superfícies parabólicas ou hiperbólicas, esse problema poderia ser superado, conforme mostrado por Descartes. No entanto, produzir lentes com superfícies bem polidas e que tivessem exatamente essas formas era um problema técnico dificílimo. Embora procurasse desenvolver tais lentes não esféricas, Newton percebeu que elas não poderiam produzir telescópios perfeitos, por causa de outro problema. Já que cada cor estava associada a uma refração diferente, a posição do foco de uma lente dependerá da cor da luz utilizada. Nenhuma lente poderá produzir uma imagem pontual se a fonte luminosa emitir luz branca. Esse problema, que costuma ser denominado aberração cromática, entre aspas, é independente daquele que Descartes havia tentado resolver. Esse tipo de problema não existe, no entanto, no caso do fenômeno de refração da luz. Portanto, se fosse possível construir um telescópio que utilizasse um espelho côncavo em vez de uma lente objetiva convergente, a aberração cromática poderia ser superada. Essa é a ideia básica subjacente ao telescópio refletor que Newton desenvolveu cerca de 2 anos depois. A ideia de um telescópio utilizando um espelho côncavo em vez da lente objetiva não foi uma invenção de Newton. Ele encontrou uma descrição de um aparelho desse tipo na obra Óptica Promota, de James Gregory, publicada em 1663. Sabe-se que a biblioteca de Isaac Barrow continha um exemplar desse livro e é provável que Newton o tenha consultado. O livro de James Gregory estuda a reflexão e refração da luz em espelhos e lentes de diferentes tipos, estudando a formação de imagens em sistemas simples e compostos. Apresenta com bastante detalhe os problemas de ampliação de telescópios e outros dispositivos, bem como analisa as questões de nitidez e brilho. Depois de discutir esses sistemas que utilizam apenas reflexão e outros que utilizam apenas refração, lentes, Gregory se refere a sistemas mistos e indica como exemplo, abre aspas, um tipo perfeitíssimo de telescópio, fecha aspas, que passa a descrever. Esse telescópio tem um espelho parabólico côncavo ADE, ele põe aqui em caixa alta, figura 12 que vai mostrar. Esse telescópio tem um espelho parabólico côncavo ADE, caixa alta, muito bem polido, perto de cujo foco C, em letra maiúscula, se coloca em um pequeno espelho elíptico côncavo, que tem o mesmo ponto focal e mesmo eixo que o espelho parabólico. No vértice do espelho parabólico há um furo redondo, MN, também em letra maiúscula, no qual se coloca um tubo que tem o mesmo eixo que o espelho. Esse tubo recebe os raios refletidos pelo espelho elíptico, que formam uma imagem no ponto F, em letra maiúscula, que é o segundo foco do espelho elíptico, que é também o foco da lente plano convexa, LL, através da qual se faz a observação. E aqui tem as imagens, nós estamos agora na página 20, figura 12,
desenho da proposta de Gregory para a construção do telescópio refletor ali descrito. E logo depois, aqui ao longo do texto, também aqui já vai ficar disponível aí a figura 13, esquema de telescópio e o refletor de Newton. E aqui mais algumas notas indicando títulos para buscar essas referências, né? São os títulos de referência. Um é do J. Gregory, Optica Promota, seu Abdita Radiorum Reflexorum e Refractorum Mysteria, Geometricae Enucleata, J. Hayes, escreve H-Y-E-S, Londres, 1663, página 93. O outro título é A.R. Hall, H-A-L-L, e A.D.C. Simpson, Notes and Records of Royal Society of London, 50,1, 1996. E o próximo indicativo é H.W. Turnbull, The Correspondence of Isaac Newton, volume 1, 1661-1675, Royal Society, Cambridge University Press, Cambridge, 1959. Até aqui as citações, até a 151. Continuamos na leitura. Grigori nunca chegou a construir tal telescópio, embora um protótipo inicial tenha se mostrado promissor. E sua descrição mostra que se trata de uma invenção difícil de produzir na prática. De fato, a construção de espelhos parabólicos e elípticos não é simples. Todos os instrumentos ópticos reais existentes na época utilizavam espelhos e lentes com superfícies esféricas, que são as mais fáceis de produzir. Inspirado pela obra de Gregory, que provavelmente leu em 1667 ou 1668, na época em que Barrow ministrava suas conferências sobre óptica, Newton desenvolveu o projeto de outro tipo de telescópio refletor. A principal motivação de Newton era evitar a aberração cromática produzida pela lente objetiva do telescópio, que prejudicava muito a nitidez das imagens. Um problema que não foi discutido por Gregory. O arranjo desenvolvido por Newton era bem diferente. Desistiu do espelho elíptico difícil de produzir e que produziria imagens muito fracas na situação descrita por Gregory. Pensou em utilizar uma lente ocular convergente para observar a imagem produzida pelo espelho côncavo. Mas para isso era necessário posicioná-la de um modo especial. Acabou escolhendo a disposição representada na figura 13, que é a outra figura que está aí. Há um espelho plano inclinado AB, colocado entre a abertura do telescópio e o espelho côncavo CD, que desvia a luz para o lado. A imagem é observada através de um furo lateral no tubo do telescópio através da lente ocular. A montagem proposta por Newton produz imagens invertidas e o observador não olha na mesma direção do objeto observado, razões pelas quais a montagem gregoriana tornou-se depois a mais popular. Sob o ponto de vista prático, o espelho refletor CD pode ter uma superfície esférica, embora uma forma parabólica pudesse ser mais conveniente. O espelho plano AB e a lente ocular não apresentavam qualquer dificuldade especial. A única dificuldade na construção de um instrumento desse tipo era produzir um espelho côncavo de excelente qualidade, uma dificuldade técnica e não científica. O espelho não podia ser feito de vidro. Nota 14. Nota 14 aqui. Os atuais telescópios refletores utilizam espelhos feitos de vidro, que são recobertos por uma finíssima camada metálica evaporada. No vácuo, essa técnica não existia na época de Newton. Fim da nota 14. O espelho não podia ser feito de vidro, devia ser feito de metal. Sua superfície devia refletir muito bem a luz, ou seja, com baixa absorção da luz e sem mudar a sua cor.
Não poderia ter bolhas, riscos e outras imperfeições, não deveria se oxidar com facilidade e deveria ser muito bem polido com uma forma côncava, esférica. Newton parece ter conseguido construir o seu primeiro telescópio refletor no final de 1668 ou início de 1669. Ele se referiu ao novo instrumento e também à sua teoria sobre luz e cores em sua mais antiga carta, que foi conservada, de 23 de fevereiro de 1669. E aqui um trecho da carta. Inicia 3 pontinhos aqui em colchetes, que diz: sendo persuadido de que uma parte prática da óptica poderia ser aperfeiçoada de certo modo, pensei que era melhor avançar gradualmente e fazer primeiramente uma pequena perspectiva, telescópio, para testar se a minha conjectura funcionava ou não. O instrumento que fiz tem apenas 6 polegadas de comprimento, tem algo mais do que 1 polegada de abertura e uma ocular plano-convexa, cuja profundidade é de 1/6 ou 1/7 de 1 polegada, de modo que amplifica cerca de 40 vezes em diâmetro, o que é mais do que qualquer tubo, telescópio refrator de 6 pés fará. No entanto, penso que ele descobrirá tanto quanto qualquer tubo de 3 ou 4 pés, especialmente se os objetos forem luminosos. Vi com ele Júpiter distintamente redondo e seus satélites, e os chifres de Vênus. Assim, Senhor, forneci uma pequena descrição desse pequeno instrumento, que, embora seja humilde, pode ser considerado como um prenúncio do que pode ser feito de acordo com este modo, pois não duvido que com o tempo possa ser feito de acordo com este método um tubo de 6 pés que desempenhe tanto quanto qualquer um de 60 ou de 100 pés, feito de modo comum. Estando eu persuadido de que mesmo se fosse feito um tubo do tipo comum, telescópio refrator, com o vidro mais puro, polido cuidadosamente com a melhor forma que os geômetras, Descartes, etc., planejavam ou possam planejar, que acredito ser tudo que as pessoas tentaram ou experimentaram até agora, tal tubo dificilmente desempenhará tão bem quanto um bom tubo comum do mesmo comprimento, e isso, embora possa parecer uma afirmação paradoxal, é uma consequência necessária de alguns experimentos que eu fiz sobre a natureza da luz. E aqui termina o trecho de citação pessoal de Newton da carta que ele escreveu. Na descrição de Newton é possível notar alguns aspectos importantes. A. O pequeno tamanho do seu telescópio. B. Sua comparação vantajosa com telescópios refratores, desde que os objetos fossem luminosos. C. A falta de detalhes a respeito de sua construção. Newton nem mesmo indica que utilizou um espelho refletor. D. A ideia de que os telescópios refratores não podem ser aperfeiçoados além de certo limite por problemas relacionados com a natureza da luz. Este último ponto, que foi posteriormente elaborado por Newton, está associado à aberração cromática, que limitava a resolução dos telescópios, mesmo se a forma e o polimento das lentes fossem perfeitos, como já foi explicado. Newton gostava de construir dispositivos mecânicos, hidráulicos e de outros tipos desde a sua adolescência. Ele enfrentou com tenacidade os problemas práticos para criar seu telescópio. Ele próprio criou, por tentativa e erro, a liga metálica utilizada para o espelho, fundiu e poliu a peça manualmente, construiu o tubo, ajustou suas peças e o montou, e criou um suporte que facilitava o seu movimento e direcionamento. O processo de polimento do metal, bastante sofisticado e trabalhoso, foi revelado no Optics, livro 1, proposição 7, teorema 6, muitos anos depois. Após a carta que Newton enviou em fevereiro de 1669 a um correspondente desconhecido, comentando sobre seu invento, a notícia seguinte sobre seu telescópio surgiu em uma carta escrita pelo matemático John Collins a James Gregory, no dia 24 de dezembro de 1670.
Collins comentou nessa carta que havia se encontrado apenas 2 vezes com Newton no final de novembro e início de dezembro. Era a época em que, após a renúncia de Isaac Newton, o jovem Newton havia assumido a cátedra lucasiana e Collins lhe perguntou qual seria o assunto abordado em suas conferências. Newton lhe contou que trataria sobre óptica, continuando do ponto em que o Sr. Barrow havia deixado, e também o informou sobre seus trabalhos práticos de óptica, contando que havia polido lentes, Collins não cita espelhos, para um tubo, telescópio, de bolso, com apenas 6 polegadas de comprimento, capaz de ampliar os objetos 150 vezes, com o qual frequentemente observou os satélites de Júpiter, e que esse óculo não era bom para uma pequena distância. Fecha aspas. O retrato de Collins indica uma ampliação de 150 vezes, enquanto a carta do próprio Newton havia informado que seu telescópio ampliava 40 vezes. Parece que Collins não compreendeu bem a natureza do instrumento, pois referiu apenas ao polimento de lentes e não ao espelho côncavo desta luneta, que ele tinha descrito. Embora estivesse escrevendo ao próprio Gregory, que alguns anos antes publicaram a proposta de um telescópio refletor, Collins não estabeleceu nenhuma conexão entre os dois fatos. A resposta de Gregory para Collins, no dia 15 de fevereiro de 1671, também indica uma falta de compreensão sobre a natureza do telescópio. Em 1671, Newton construiu um segundo telescópio do mesmo tipo. Ao longo desse ano, o instrumento foi mostrado para algumas pessoas em Cambridge, mas não suscitou grande impressão. Tudo mudou em dezembro de 1671, quando o próprio Isaac Barrow se encarregou de levar o telescópio refletor de Newton para Londres, como um presente para a Royal Society. A repercussão foi entusiástica. Curiosamente, a primeira preocupação dos membros da Royal Society foi com a possibilidade de ocorrer um plágio da invenção. O secretário daquela academia, Henry Oldenburg, foi então encarregado de comunicar oficialmente a descoberta a um respeitado pesquisador estrangeiro, Christian Huygens, para que ficasse registrada a prioridade de Newton. No dia 1º de janeiro de 1672, Oldenburg escreveu uma primeira carta a Huygens. Trecho da carta. Ao mesmo tempo, utilizo a ocasião para vos explicar a invenção de um novo tipo de telescópio pelo Sr. Isaac Newton, professor de matemática em Cambridge. Tudo o que vos direi no momento é que, pelo primeiro exemplar que foi visto e examinado aqui, parece que esse telescópio de 60 polegadas apresentou o objeto 90 vezes maior do que um telescópio comum de 25 polegadas, comparado à medida de suas imagens. Isso se faz por 2 reflexões, das quais uma reflete o objeto de um espelho côncavo metálico a um espelho metálico plano, a outra desse espelho a um pequeno vidro, lente, ocular plano convexa, que envia o objeto ao olho e lá o representa sem nenhuma cor. E aí ele põe aqui entre 2 colchetes, sem nenhuma cor, sem aberração cromática. E muito nitidamente em todas suas partes, vós recebeis sua figura e uma descrição completa pelo próximo correio ordinário. Ele fala pelo próximo ordinário, e esclarece que essa é a forma de dizer correio. Se Deus quiser. E aí fecha aspas o fim do que ele enviou para Newton. Essa foi a primeira carta de Huygens a Newton. No dia seguinte, Oldenburg escreveu uma carta para Newton, enviando-lhe o desenho do instrumento, conforme a figura 14 aí, e sua descrição, que o próprio secretário da Royal Society havia elaborado, para que o inventor do telescópio a corrigisse e melhorasse se fosse necessário, antes de remetê-la a Huygens. Na mesma carta, Oldenburg informou que o matemático e astrônomo Seth Ward, escreve S-E-T-H, Seth Ward, W-A-R-D, havia proposto Newton como candidato a uma posição de membro da Royal Society,
tendo sido efetivamente eleito algumas semanas depois. Assim foi graças à sua habilidade como inventor e não por suas descobertas científicas e matemáticas que Newton foi inicialmente reconhecido. E aqui tem uns primeiros rascunhos, ele mostra aí na figura 14, e a nota da figura, desenho produzido em 1672 pela Royal Society, representando o telescópio refletor de Newton. O estabelecimento dos refletores como única alternativa para a melhora dos telescópios não ocorreu facilmente. Em suas considerações sobre a teoria de Newton sobre luz e cores, publicadas na forma de artigo em 1672, Hooke censurou Newton por abandonar a melhoria dos telescópios refratores, argumentando que a reflexão não seria o único meio de melhorar os telescópios, pois o uso de espelhos causa outro efeito indesejado, a aberração esférica, um defeito na imagem que, segundo Hooke, H-O-O-K-E, seria maior que o provocado pela aberração cromática. Desde seus estudos sobre luz e cores de 1665 a 1666, Newton assumia que a luz branca era decomposta em raios com cores diferentes quando refratada por um prisma. Nas Lectiones Opticae, aprofundou essas ideias, concluindo que o uso de lentes sempre produziria o efeito de aberração cromática, tornando impossível construir telescópios refratores perfeitos e que a única maneira de contornar o problema seria substituir a lente por um espelho côncavo. Nessa obra, o matemático inglês calculou que os desvios produzidos por uma superfície esférica refletora côncava e por uma refratora convexa. Nessa obra, o matemático inglês calculou que os desvios produzidos por uma superfície esférica refletora côncava e por uma superfície esférica refletora convexa. Newton utilizou esses cálculos para responder às críticas de Hooke mencionadas acima. E aí nós vamos deixar aí também nas descrições, eu vou deixar um link aí que direciona para um canal que eu achei muito bacana, que é só estudo de física e tem bastante sobre essa questão da luz e tem outros ensaios, aula mesmo, assim, com bastante referências visuais, etc. E mais vou buscar alguma coisa com relação à construção, como se constrói um telescópio simples desse, para nós hoje é simples, né? Nos dias atuais, né, para quem quiser se atualizar, ver se ainda é o mesmo modelo, eu vou deixar aí embaixo. Até aqui foi a página 22, nós estamos na página 22 ainda. O próximo tópico é o 13, o primeiro artigo de Newton, de 1672, hoje 24/7/2022. Nós estamos estudando aqui as pesquisas de Newton sobre a luz, uma visão histórica, Newton's Research on Light, a Historical Overview. É uma pesquisa de Roberto de Andrade Martins e Cibele Celestino Silva, que foi publicada na Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 37, número 4, no ano de 2015, disponibilizado pela Cibele Celestino aqui nesse artigo no ano de 2016 e que está sendo compartilhado aqui no ano de 2020 para facilitar os estudos e se aprofundar em outros temas, né, que eu acho legal trazer essas questões, eu vou trazer de outras ainda, que tem alguns livros mais robustos que a gente traz, e normalmente quem não tem o hábito da leitura ou não tem aprofundamento nessas questões, fica meio que com os vácuos de compreensão, né, nas leituras. Esses livros mais robustos, os livros atuais que citam algumas questões da física, da química e etc., e aqui no caso está falando de Newton, então é lá dos primórdios, que às vezes para alguns é necessário entender todo esse trajeto histórico. Então eu já ainda deixo o adicional de esclarecimento
que vai ter outros artigos aí que tem as pesquisas póstumas, né? Então aqui a gente está em Newton, aí vai ter os próximos pesquisadores que continuaram investigando essa questão da luz e cor, talvez ali um processo histórico. Eu também achei um artigo científico bastante interessante, que ele é muito bom como referência bibliográfica, né? Um ensaio, então, se ele vai pegar o fator histórico, ele vai pegar ali todos os pesquisadores e seus ensaios mais importantes sobre o tema, né, ao longo da história, até chegar mais próximo da nossa contemporaneidade, para desenvolver aquilo que lá atrás veio daquela primeira ideia, né, e solucionando problemas ou até modificando para aquelas que não estavam sendo muito úteis. Então, a gente continua aqui da página 22. Continuando do tópico 13, o primeiro artigo de Newton, 1672. Até 1672, Newton não havia publicado qualquer de seus trabalhos sobre óptica ou sobre outros assuntos. Newton ficou conhecido no meio científico do século XVII, em fevereiro deste ano, com a publicação de seu artigo Nova Teoria sobre Luz e Cores, na Philosophical Transaction da Royal Society de Londres. Nota 15 aqui. Há uma tradução completa desse artigo para o português comentada. Ele põe aqui e coloca mais uma nota 170, que provavelmente é onde vai encontrar, que é nota 160, em C.C. Silva, é que tem a tradução. Então, que é Cibele Celestino Silva e R.A. Martins, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, número 8, 313, de 1996. Então, é onde encontra a tradução desse artigo para o português comentada, o artigo Nova Teoria sobre Luz e Cores, na Philosophical Transaction da Royal Society de Londres. Nesse artigo, apresentou a ideia de que a luz é uma mistura heterogênea de raios com diferentes refrangibilidades, cada cor correspondendo a uma diferente refrangibilidade, apoiado num experimento no qual um feixe de luz solar passa através de um prisma, formando uma mancha em uma parede. E aqui tem a figura 15 desse esquema do experimento, né? Figura 15, esquema, nota da figura. Esquema do experimento descrito por Newton em seu artigo, mas não publicado em 1672, reproduzido a partir de suas Lectiones Opticae. Refrangibilidade, propriedade do que é refrangível, do que pode ser refratado. Newton notou que a mancha não era circular como o disco solar, mas sim alongada. Para explicar esse efeito, assumiu que a luz branca do Sol era composta de muitos raios diferentes. Cada tipo de raio seria refratado em uma direção diferente e seria associado a uma cor diferente. Os raios menos refrangíveis são dispostos a exibir a cor vermelha. E aí tem mais uns 3 pontinhos entre colchetes, que ele pula um trecho do texto. Os raios mais refrangíveis são todos dispostos a exibir uma cor violeta profunda. Os raios menos refrangíveis são dispostos a exibir a cor vermelha. E os raios mais refrangíveis são todos aqueles dispostos a exibir uma cor violeta profunda. E aqui embaixo tem a figura 15, que eu citei a nota, né? Continuando a leitura. Uma evidência importante a favor da teoria newtoniana das cores foi o seu experimentum crucis. Nota 16 aqui em experimento crucis. Nota 16. Uso da expressão experimentum crucis para designar um experimento decisivo é devido à influência da obra Novum Organum de Francis Bacon. Bacon usa a expressão instantiae crucis como uma situação crucial
na qual se deve escolher entre dois caminhos diferentes ou entre duas hipóteses distintas. Isso só pode ser feito através de um experimento em que sejam previstos resultados diferentes, conforme a hipótese utilizada e cuja realização mostre qual das hipóteses é correta. Hooke citou Bacon em sua micrografia, nota 163. Como provavelmente escrevia de memória, usa uma expressão diferente, experimentum crucis, em vez de instantiae crucis. Newton usou o termo empregado por Hooke, influenciado por sua leitura da micrografia, sobre o papel do termo experimentum crucis para Bacon, Hooke e Newton. Veja o artigo de Lohane, nota 164. Então, aqui na nota 162, mais um indicativo da referência, F. Bacon, Francis Bacon, Novum Organum, tradução de José Aloísio Reis de Andrade, Abril Cultura São Paulo, 1973, 2 em números romanos, 35 em números romanos, e a outra adicional de nota é da Lohane, que ele citou agora, J.A. Lohane, escreve L-O-H-N-E, ou Lone, Notas and Records of the Royal Society, 23,169, de 1968. Continuando aqui a leitura. Nele, a luz passava através de 2 prismas, conforme a figura 16. Que aí você vê o esquema embaixo, nota da figura 16, esquema de Experimentum Crucis de Newton, não publicado em 1672, só póstumo. O primeiro foi publicado póstumo, né? O primeiro produzia um espectro colorido, e o segundo era usado para estudar o desvio de cada cor. O experimento mostrou que cada cor do espectro não sofria mudança ou divisão no segundo prisma, e que cada cor era desviada em um ângulo diferente. O problema da deformação do espectro colorido pode ser resumido da seguinte maneira: 2 pontos. Ou as cores são produzidas pelo prisma, ou são propriedades intrínsecas dos raios, sendo estes apenas separados pelo prisma. Na primeira hipótese considerada, a luz branca é homogênea e as cores são modificações ou perturbações produzidas pela passagem da luz através do prisma. Na segunda, a que atualmente aceitamos, a luz é uma mistura heterogênea de raios coloridos que produzem a propriedade de serem refratados de acordo com a sua cor. Segundo Newton, o prisma simplesmente separa a luz branca em seus raios componentes de acordo com suas refrangibilidades, sem produzir nenhuma mudança no feixe de luz branca. Refrangibilidade, propriedade do que é refrangível, do que pode ser refratado. Nota 17, aqui em refrangibilidade, Newton utiliza a palavra refrangibilidade para indicar uma propriedade dos raios luminosos. Os raios mais refrangíveis são os que são mais desviados na refração. Por outro lado, o termo refringência se refere a uma propriedade de substâncias transparentes. Uma substância mais refrangente é a que produz um maior desvio na luz. Fim da nota 17. Continuando no texto. A princípio, esse argumento pode parecer correto, mas algumas outras perguntas podem ser feitas. Por que o primeiro prisma teria o mesmo efeito na luz branca que o segundo na luz colorida? O que nos garante que o primeiro prisma não produz alterações na luz branca e que estas se conservam nas refrações seguintes?
De fato, tanto Newton quanto seus contemporâneos, o padre francês Ignace Pardis, Robert Hooke, Christian Huygens, entre outros, sugeriram várias explicações para o fenômeno, para o formato alongado do espectro do Sol. Nota 18. Para um estudo detalhado das críticas sofridas por Newton e da evolução de sua teoria das cores, veja a dissertação de mestrado de Cibele Celestino Silva. Aqui nota 165. A dissertação indicada para estudo é Cibele Celestino Silva, intitulada A Teoria das Cores de Newton, um estudo crítico do livro 1 do Optics. É uma dissertação de mestrado do Instituto de Física, Unicamp Campinas, 1996. Continuando o texto. No artigo de 1672, Newton explorou algumas possibilidades. Ele testou se a forma alongada da mancha poderia ter sido causada pelas diferentes espessuras do prisma, pelo tamanho do buraco da janela ou pela localização do prisma, dentro ou fora da sala. Nota 19, aqui nesse trecho. Sobre as modificações de Newton do primeiro experimento, veja o livro de Maurício Mamiani. E o livro de Maurício Mamiani aqui indicado é M. Mamiani, Isaac Newton, filósofo delle natura, le lezioni giovanili di ottica e la genesi del metodo newtoniano. La Nuova Italia, editrice, Firenze, 1976, página 115, essa nota 166, o trecho. Em todas essas variações do primeiro experimento, a mancha permanecia alongada. A relação entre cor e refrangibilidade estabelecida por Newton não causou grande controvérsia. A questão problemática foi a composição da luz branca. Quando Newton publicou seus estudos sobre luz e cores, o livro Micrografia de Hooke era um trabalho influente. Hooke defendia que a luz branca era uma perturbação periódica e que a luz colorida era uma modificação adquirida da luz branca ao ser refratada obliquamente. No artigo de 1672, Newton descreveu a combinação de cores produzidas pelo prisma, com a ajuda de uma lente convergente produzindo luz branca, conforme a figura 17, e a nota da figura 17, né? Experimento de recombinação das cores produzidas pelo prisma ABC, em caixa vocês vão ver aí indicando o prisma, utilizando uma lente PR, está identificada ali no PR, produzindo luz branca, publicado em 1672. E nesse trecho ainda tem uma nota adicional, nota 20, nota de rodapé. Além desse experimento, Newton apresentou vários outros para tentar mostrar que a luz branca é uma mistura de raios diferentes em resposta às críticas de Hooke. Fim da nota 20. A luz branca composta assim produzida, a luz branca composta assim produzida era visivelmente igual à luz solar. No entanto, nem este experimento, nem o experimentum crucis provaram que esta luz resultante era realmente igual à luz solar. Poderia ser, como Hooke acreditava, que a luz branca do Sol fosse simples e que as diferentes modificações da luz branca, as diferentes cores, poderiam se combinar pela compensação mútua de suas diferenças para produzir outro tipo de luz branca. Em todos os experimentos de Newton, a luz é refratada ao menos uma vez. Poderia acontecer que o meio refrator agisse sobre a luz mudando-a, de modo que todas as modificações permanecessem imutáveis nas refrações subsequentes.
A escolha entre a teoria de Newton e a teoria de modificação não pode ser decidida apenas por experimentos. De fato, é importante perceber a existência de todas as cores na luz branca antes de ela ser refratada. Portanto, é sempre possível defender, seguindo Hooke, que antes de qualquer transformação, a luz branca é simples e não composta. E aqui ele deixa umas notas também indicando para aprofundamento desse estudo, R.A. Martins e Cibele Celestino Silva, na Science Education, número 10, 287 de 2001, e também Cibele Celestino Silva e R.A. Martins, Ciência e Educação, número 9, 53 de 2003. E mais um Newton, Philosophical Transactions of the Royal Society, 88, 5102, 1672. Após as discussões com Hooke e Huygens, Newton percebeu que esta decisão teria que ser feita através de argumentos epistemológicos e não apenas através de experimentos. Nota 21 aqui. Em sua resposta para Hooke, afirmou: não vejo razão para suspeitar que o mesmo fenômeno deva ter outras causas no ar aberto. Nota 169, que é a indicação já citada. Para Newton, não havia motivo para introduzir uma distinção entre dois tipos de luz branca, se elas exibem as mesmas propriedades em todos os experimentos. Esse argumento epistemológico, conhecido como navalha de Ockham, escreve Ockham com 2 Cs, ou CCAM, diz que não devemos multiplicar as entidades se isso não for necessário. Devemos escolher a teoria mais simples. Newton usou constantemente esse tipo de argumento de simplicidade em seu trabalho. Em seu Principia, encontramos um conjunto de regras filosóficas. 2 delas são, abre aspas, regra 1. Não admitimos mais causas para as coisas naturais de que aquelas que são verdadeiras e suficientes para explicar suas aparências. Regra 2. Portanto, para os mesmos efeitos naturais, devemos, sempre que possível, atribuir as mesmas causas. Então, a gente vê aqui meio que uma espécie de método prévio, ou até uma autolei imposta, que ele usava meio que como se fosse um modelo de guia para o que ele ia considerar ali, que é a forma de estabelecer esse processo de pesquisa, para contextualizar. As críticas e discussões seguintes à publicação do artigo de 1972 foram um dos motivos que fizeram com que Newton adiasse por muito tempo a publicação de sua teoria definitiva, em 1704, no livro Optics. O próximo aqui é a 14, tópico 14, as hipóteses sobre luz, de Newton, de 1675, na página 24.